Boa noite, gente. A paz do Senhor para todo mundo. Que culto, né? Uma unção sobrenatural aqui nesse lugar está hoje. Quantos têm sentido a unção de Deus aqui nesse lugar? Diga assim, amém. Como os irmãos sabem, nós estamos nas últimas semanas refletindo sobre todas as idas de Jesus a Jerusalém. E hoje nós vamos para a quinta e última visita que Jesus fez a Jerusalém. Para tal, nós vamos usar bastante a Bíblia. Se você quiser, pode deixar a sua Bíblia aberta. Você pode abri-la no Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos pensar nessa noite sobre a influência desse tema: perdendo é que se vence. Você podia repetir comigo? Diga assim: perdendo é que se vence. É o antítipo daquilo que a gente aprendeu no mundo, né? No mundo a gente aprende assim: ganhando é que se vence. Mas no reino espiritual, irmãos, todas as grandes conquistas que eu fiz, elas foram precedidas de perdas relevantes. Parece que elas são um teste que nos leva e nos qualifica para as vitórias que Deus planejou para nós. Nós queríamos receber nesse momento a palavra de Deus com muita alegria. Eu acho que esse é um dos momentos mais auspiciosos da vida humana, aquele momento que Deus resolveu escancarar os céus para falar com você. Esse momento nos alimenta, nos direciona, nos fortalece e nos prepara para uma vida na presença de Deus nos céus. Por isso nós vamos fazer com muita alegria isso agora. No 3 eu vou convidar a igreja para nós celebrarmos aquilo que Deus vai falar conosco nessa noite. Vamos lá? 1, 2 e 3 e... Muito obrigado, Deus, fala conosco hoje. O meu coração tem sede de ouvir a tua voz. O texto está em João capítulo de número 12, versículo de número 12. A Bíblia diz: no dia seguinte, um dia após aquele fato que eles estavam vivendo, no dia seguinte aquele jantar que Jesus desfrutou na casa dos irmãos Maria, da casa dos irmãos Maria, Marta e Lázaro, Jesus começou a surgir a notícia quando ele estava indo para Jerusalém, que ele estava a caminho da cidade, né? E essa notícia correu e o povo começou a literalmente ficar na expectativa da entrada de Jesus naquela cidade. É sobre essa ambiência que nós vamos começar a nossa ministração, pensando nessa palavra, somatização. Nós vamos entrar com Jesus dentro da cidade, para nós entendermos o que estava acontecendo ali. Somatização é a palavra-chave do nosso início, e nós entendemos pelo conceito da psicologia que o que define somatização é a conversão de tensões emocionais, e elas produzem no nosso coração sentimentos que estão relacionados, por exemplo, com o medo, com a ansiedade, com a tristeza, com a raiva. Todos eles sintomas muito reais, que vão de alguma forma afetar o nosso físico. Quando somatizamos pressões que a vida muitas vezes nos leva a passar por elas, todas essas pressões vão ser refletidas no nosso corpo. Alguém reclama, por exemplo, de doenças que os médicos não conseguiram distinguir. Após exames, baterias de exames, eles não encontram uma resposta. Algumas dessas doenças e dessas enfermidades, elas são frutos da somatização de muitas pressões psicológicas pelas quais nós passamos e que vieram a ser refletidas no nosso corpo. E alguém reclama, por exemplo, de dores de cabeça constante, de insônia, não consegue dormir, dor no peito, como que se estivesse tendo um princípio de infarto, problemas gastrointestinais. Os médicos falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Ele processa todas as pressões que nós estamos recebendo na nossa vida. Isso vai se refletir em toda a parte gastrointestinal. Nós percebemos pessoas com falta de ar, com tontura, com formigamentos no corpo, e não se encontra uma causa patológica para aquelas enfermidades.
Isso a psicologia define como somatização. É o corpo recebendo descargas pelas sofridas travessias emocionais pelas quais nós passamos. Foi exatamente para evitar a somatização das pressões das 4 visitas que ele fez em Jerusalém. Inclusive na 4ª ele foi ameaçado de morte. Os homens chegaram a pegar pedras para arremessar sobre o corpo de Jesus Cristo, que ele se retirou, irmãos. E em João capítulo 10 versículo 40, você vai conhecer que Jesus usou uma estratégia puramente humana para preservação da sua saúde emocional. Esse é o primeiro grande ensino que nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite. Debaixo de pressões e guerras que a vida propõe, nós temos que ter hiatos de tranquilidade na nossa mente. A mente não foi preparada para suportar pressões constantes e contínuas. E nesse texto a Bíblia diz que depois que ele saiu a 4ª vez de Jerusalém, ele se retirou e ele foi para o outro lado do Jordão, em um local onde ele era extremamente amado, onde ele foi soberanamente acolhido. Era o lugar onde João Batista fez os primeiros discípulos, onde João Batista batizou os primeiros discípulos. E essas maravilhosas lembranças de um passado recente iriam certamente fazer muito bem a Jesus, que estava literalmente sendo desamado pelos seus. E Jesus estava experimentando a cada visita que havia feito em Jerusalém o que João, na abertura do seu evangelho, João 1:11, nos compartilhou na forma de conhecimento. Ele disse, já revelando o que ia acontecer nos anos seguintes, no ministério de Jesus Cristo, ele disse que ele veio para os seus, e os seus não o receberam. A dor da rejeição é uma das dores mais profundas que um ser humano pode passar na sua existência. Elas produzem sulcos na alma, que não produzem descanso na mente. Todas as vezes que você foi rejeitado, e imagina em que circunstância foi rejeitado Jesus. Ele estava cumprindo o plano de Deus, o plano anunciado de vir à terra para salvar o seu povo. Ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele deixou a adoração que recebia dos anjos, e ele veio aqui simplesmente servir a humanidade, doando a sua própria vida. E João nos revela que ele foi rejeitado pelos seus. Com esses sofrimentos pelos quais ele passou, ele se retira para aquela região do Jordão, onde ele vai pregar a palavra a um povo que tem sede de ouvi-lo, onde ele vai estar no meio de gente que lhe ama, que lhe acolhe, que lhe afaga os sentimentos. E cá entre nós, irmãos, como é bom você se sentir amado em um local. Sabe por que o lar de uma família equilibrada é um lugar de tratamento profundo que desestressa a alma? Justamente porque na sua casa você é amado. Na sua casa o seu pai lhe chama de meu herói, o seu filho lhe chama de meu herói, a sua esposa lhe trata com doçura e brandura, você trata a sua esposa com ternura, e isso tudo acalenta a nossa alma, isso tudo desestressa a nossa mente de pressões. Ninguém é emocionalmente tão forte a ponto de não ter que se preservar depois de períodos difíceis, como aqueles que Jesus havia passado nas 4 visitas que ele fez a Jerusalém. Os efeitos da somatização, irmãos, não é fingimento. Há alguém que, quando percebe que fazendo exames não se apontou nenhuma doença, mas sente dores no seu corpo, sente-se mal todos os dias, alguém fica dizendo assim, mas como pode? Isso aí está com dengo, muitas vezes a gente diz. Mas a somatização, ela é uma enfermidade espiritual, fruto de alguém que não soube preservar a sua mente de mutilações constantes produzidas pelas dores que os sofrimentos emocionais produzem.
um precursor, um ancestral dessa técnica que Jesus utilizou dentro do seu ministério foi Jeremias. Lá em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, Jeremias nos ensina: como gerente das minhas emoções, nos diz Jeremias, eu quero trazer à memória apenas aquilo que me dá esperança. Era um tempo muito difícil que o profeta estava passando. O profeta tinha sido levantado por Deus para profetizar sobre a nação de Israel, em um tempo em que Israel foi literalmente atacada por um povo inimigo, e eles estavam vivendo um dos piores momentos que a nação já tinha vivido, e vivendo no exílio, distante da sua terra, sem nenhuma perspectiva real de voltar para casa um dia. O profeta Jeremias percebeu as dores emocionais da desesperança, e ele se autoministrava, produzindo gerência nas suas emoções, dizendo: eu só vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Esse é o segundo ensino de Deus para você nessa noite. Você foi trazido para um local onde Deus quis escancarar a sua palavra e lhe mostrar que Satanás, ele trabalha contra a existência da nossa vida espiritual, ele trabalha contra o equilíbrio da nossa fé, ele trabalha contra a permanência das nossas decisões de servir a Deus todos os dias, fazendo pressões nas nossas emoções, e pressões que muitas vezes produzem no nosso coração desesperança, desespero, tristezas. E aí o Jeremias disse: eu vou alimentar a minha mente com gerências emocionais, eu só vou querer lembrar de coisas que me trazem esperança. Porventura eu falo nessa noite a pessoas que têm recebido muitas guerras emocionais na sua vida, lutas pelas quais você não esperava passar, surpresas de Satanás, com decepções que pessoas produziram na sua vida, e isso tem causado sofrimentos emocionais, que somatizados vai produzir enfermidades no seu corpo. E hoje você foi trazido a esse lugar e a esse canal na internet, porque Deus queria ministrar a você que você é o gerente das suas emoções, e você tem que deixar vir à sua mente só aquilo que te traz esperança, aquilo que inunda o seu coração de alegria. E foi ali naquele local, do outro lado do Jordão, que Jesus foi tratar as suas emoções com aquele povo que lhe amava. Em João, capítulo de número 10, como disse, vamos usar muito João aqui nessa noite, versículos 41 e 42, a Bíblia diz que naquele lugar, enquanto Jesus pregava, naquele tempo, muitos se converteram à palavra que ele anunciava. Tendo dito isso, eu queria que você avaliasse a possibilidade de você estar sendo atacado pelo inimigo nessa região, na região das suas emoções. E eu queria que você adestrasse a sua alma, que você entendesse que o que Deus está ministrando ao seu coração nessa noite é que você será tão forte o quanto você, percebendo que sendo atacado nas suas emoções, você produzir tempos de refrigério na sua vida, tempos de descanso à sua mente. Propositalmente Jesus se retirou de Jerusalém e foi para um lugar onde ele podia dizer: ufa, finalmente eu estou num lugar onde as pessoas me amam. Alucinações emocionais é aquilo que as pressões produzem na alma humana. E algumas pressões, elas ocorrem em um ambiente externo. E quando essas pressões acontecem em um ambiente externo, elas produzem um estresse emocional. Jesus estava vindo da 4ª experiência para a 5ª, da visita a Jerusalém, depois de ter ressuscitado um morto de 4 dias. Ninguém havia feito isso no mundo, jamais se ouviu falar
que alguém estava enterrado 4 dias num túmulo. Com 4 dias, o corpo já começa a sofrer decomposição. Ninguém havia falado de uma pessoa que tivesse determinado a um defunto: saia do seu túmulo, quando ele já houvera sido enterrado há 4 dias e o defunto saiu andando. Gente, tem cenas que eu queria estar naquela época para ter assistido. Essa é uma delas. Jesus manda arrancar a pedra do túmulo de Lázaro, e quando os homens tiram a pedra que tampava o túmulo de Lázaro, ele dá uma ordem: saia Lázaro para fora. Que cena interessante. Eles haviam desenvolvido a cultura do embalsamamento, né? Atava o defunto com ataduras. Você imagina aquele defunto saindo literalmente, roboticamente, naquele local cheio de ataduras, e Jesus, percebendo que havia acabado de ressuscitar o defunto, mas alguém precisava correr para tirar as ataduras daquele homem, porque senão ele podia morrer por falta de condição ideal de respiração. Imagina atadura por tudo quanto é canto, inclusive na cabeça, inclusive no nariz. Corre, gente, alguém tira as ataduras. E alguém foi lá liberar as ataduras de Lázaro, e Lázaro sai literalmente ressuscitado daquela experiência. Quando isso aconteceu, irmãos, em Jerusalém, o sinédrio soube, e eles se reuniram imediatamente. O que era o sinédrio para Jerusalém nos dias de Jesus? Era a Suprema Corte, o tribunal da Suprema Corte do Brasil. Na hora eles se reuniram, e a pergunta que surgiu diante de todos os sacerdotes e fariseus, reunidos em conselhos com os líderes do povo naquele momento, foi: e agora? O que nós vamos fazer? Isso está em João 11, 45 a 51. Todos eles perguntavam um ao outro para ver se alguém dava uma ideia, e a conclusão foi que, sem dúvida, ele realizava sinais que um homem natural não podia fazer. Se permitirmos, diz o sacerdote, o sumo sacerdote, que ele continue agindo assim, todos crerão nele, e o exército romano virá e destruirá o nosso templo e a nossa nação. Caifás, que para a época era o Alexandre de Moraes dele, se levanta e ele dá uma ideia, a ideia de trocar um condenado por Jesus naquele tempo. E ele diz assim: vocês não sabem o que estão falando, não percebem que é melhor nós trocarmos um homem por alguém que estava incriminado e que ia ser crucificado, para que esse homem morra por todo o povo, para que a nação não seja destruída. E ele não disse isso de si mesmo. E aqui vai um parêntese, irmãos. Quando Satanás se levanta para trabalhar contra o estabelecimento do reino de Deus, ele favorece o cumprimento daquilo que Deus planejou. Não disse isso de si mesmo, diz as Escrituras, mas sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira, como o próprio Deus já havia planejado. Quando isso aconteceu, irmãos, pressões externas se formaram de forma violentas no entorno da quinta visita e última de Jesus a Jerusalém. Já havia uma decisão no sinédrio, era questão de horas, ele ia entrar e ele ia ser trocado por Barrabás. Mas se pressões externas, alheias às pessoas que são próximas de nós, podem produzir muito desgaste emocional, pressões internas, aquelas que são advindas de pessoas com as quais nós convivemos e para as quais nós devotamos as melhores atenções das nossas vidas, essas
são mais desconcertantes ainda. Haviam 6 dias para começar a Páscoa, quando Jesus chega em Betânia, a aldeia onde morava Marta, Maria e Lázaro. Betânia distava 3 quilômetros, 2,8 quilômetros de Jerusalém. Um povoado muito próximo da cidade. Não havia necessidade de Jesus ter chegado tão antes da festa da Páscoa em Betânia. Mas estar na casa do defunto ressuscitado também foi um tratamento emocional para Jesus. Ele esteve ali 6 dias antes, porque ele queria se preparar emocionalmente, ser fortalecido nas suas emoções, para em definitivo entrar em Jerusalém e estabelecer o plano da nossa salvação para sempre. E os irmãos resolvem acolhê-lo com um jantar de recepção. E Jesus está lardeado de todos os seus discípulos. Aquele era um jantar muito especial. O último jantar que Jesus ia viver com Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz, no Evangelho de João, que em um dos momentos daquele jantar, uma daquelas irmãs, a Maria, resolveu ir até o quarto, e ela pegou um perfume um perfume feito de óleos aromáticos, que era caríssimo, e ela vai quebrar aquele perfume e derramar sobre os pés de Jesus Cristo. Era profeticamente uma cena que revelava que Jesus estava para morrer a qualquer momento. Os judeus embalsamavam os corpos dos mortos com perfumes caros, para que durante o funeral não se sentisse exalando o fedor pútreo do defunto nas narinas das pessoas que estavam de alguma forma compartilhando da dor da família no enterro daquele morto. Ao derramar aquele perfume, Maria estava dizendo: o meu mestre vai entrar em Jerusalém pela última vez e vai morrer. Aquela cena que era uma cena de demonstração de afeto, de carinho. A Bíblia diz que aquele perfume valia 45 denários ou 330 moedas de prata. Era um valor estimavelmente grande. Quando você vai fazer uma correlação de 45 denários com a moeda de hoje, dá alguma coisa em torno de 14 a 15 mil reais em um pequeno vaso de perfume. Por curiosidade, essa semana, estudando essa palavra, eu fui ver qual o valor dos perfumes mais caros que existem no mundo. Gente, tem perfume que custa mais de 3,5 milhões, 500 ml de perfume custando uma bagatela dessa. Inclusive eu queria recomendar, quem gosta de perfume, pode consultar o pastor Zé Carlos, que ele conhece tudo de perfume, sobretudo os perfumes árabes. É meu consultor para perfume. Quando ela derrama aquele perfume nos pés de Jesus Cristo, na mesma hora Judas Iscariotes, que nunca foi filântropo, que nunca pegou as ofertas do ministério de Jesus e determinou que daquelas ofertas fosse alguma parte remetida para nenhum pobre, ele grita: que desperdício! Se esse perfume fosse vendido, esse dinheiro podia saciar a fome de muitos pobres. Na mesma hora, Jesus radiografou que o coração daquele que era o seu melhor amigo no corpo apostolar. Ninguém se atém a isso, não é? Mas no Salmo 41, Davi profetiza a cena de que Judas vai estar comendo com Jesus e metendo a mão no mesmo prato que Jesus comia. Lembrem-se que naquela época não existia talheres. Eles colocavam comida no prato e eles comiam, amassando a comida com a mão. E Davi diz que o melhor amigo de Jesus, aquele que comia com ele a mão no seu prato, iria vendê-lo, iria traí-lo.
se pressões externas nos desconcertam, emocionalmente, aquelas que vêm de pessoas a quem você ama, a quem você devotou os melhores sonhos da sua vida, a quem você confiou parte essencial dos planos da sua existência, elas produzem desconcertos na razão, que somatizadas produzem o enturvamento das ideias. Jesus olhou para Judas e ele sabia, porque Judas estava gritando: que desperdício, aí está o traidor. Não subestime o poder das pressões emocionais, irmãos. Elas podem nos levar a decisões muito equivocadas. Pressionados emocionalmente, eu já vi muitas pessoas a desistirem de casamentos que estavam à beira de uma solução, à beira de receber uma renovação, um milagre. Pressionados no trabalho, eu já vi pessoas pedirem demissões de empregos maravilhosos, dos quais ele nunca devia ter saído. Pressionado emocionalmente, eu já vi pessoas liberarem palavras que causaram prejuízos indeléveis à sua existência. Pressionado emocionalmente, eu já vi gente sair da igreja, se descaminhar na fé. Pressionado espiritualmente, eu já vi pessoas esfriarem na sua comunhão com Deus. Você vê isso na Bíblia, por exemplo, sob pressão, ante a demora de Samuel, Saul cometeu o maior erro da sua vida. Ele exerce um direito que não era dele, ele toma a função do sacerdote e ele oferece um sacrifício a Deus, e quando ele oferece um sacrifício a Deus sem ser sacerdote, ele se desqualifica em definitivo com Deus, e Deus desiste de permanecer com ele no trono. Pressionado emocionalmente, aquele forte e impoluto Pedro, que havia dito para Jesus que estava pronto para morrer no lugar dele, se necessário fosse, ele nega Jesus 3 vezes, ainda que Jesus tivesse anunciado que ele iria fazê-lo. Pressionado emocionalmente, Pilatos vai eternizar com o gesto do lava-mãos o receio de envolvimento para a preservação de vantagens que o cargo lhe propunha naquela hora. Sob pressão, eu já vi muitas pessoas equilibradas cometerem atos literalmente insanos. Há 2 semanas atrás, nós presenciamos um grupo de turistas que subiu num balão e o balão pegou fogo, e sob pressão as pessoas começaram a saltar da cesta do balão. Alguns que ficaram na cesta do balão e seguiram os conselhos do operador do balão conseguiram se salvar, mas os que sob pressão se desesperaram, se lançaram no ar, eles não sobreviveram. Agora você precisa prestar atenção no que eu vou falar. Isso é definitivo na construção da linha final dessa mensagem. Satanás, ele tem mais conhecimento de como funciona o psiqueu humano do que a soma de todos os psicólogos do mundo. Isso acontece, irmãos, não porque ele sentou no banco de uma universidade de psicologia e ele teve bons mestres. Acontece porque ele é um ser milenar, que acompanha o comportamento do homem desde Adão no paraíso. Ele conhece cada ação, cada reação ante as pressões psicológicas que o homem sofre, e ele vai trabalhar nas emoções de Jesus, nessa 5ª visita de Jesus a Jerusalém, alternando as pressões negativas com pressões positivas. Escute bem o que eu vou te dizer agora. A mente humana não foi programada por Deus para sair do polo das pressões da dor para as pressões esfuziantes da alegria em uma fração de segundos. Nós não fomos preparados para sair do calor e entrar no frio congelante em um segundo seguinte. Todas as vezes que essas circunstâncias são propostas para o corpo humano, grandes reações negativas acontecem na nossa existência.
E perceba a técnica e a tática que Satanás vai usar. Jesus está pressionado com pressões externas depois que ele ressuscitou Lázaro. Ele está pressionado com pressões internas de ter um discípulo que o vai vender por 30 moedas de pratas, um outro que vai lhe negar na hora do seu julgamento. Agora, na entrada de Jerusalém, Satanás vai propositalmente tomar uma multidão para recebê-lo com ovações de hosanas. Olha o que diz João 12 e 13, que quando ele entra em Jerusalém, visitantes que tinham vindo para Páscoa na cidade, a cidade estava entupida de gente, por isso mesmo Jesus escolheu aquela data para se entregar em morte e constituir a nossa vitória, para que houvesse muitas testemunhas de tudo aquilo que estava para acontecer. Deus programou tudo e Jesus foi conduzindo o processo conforme Deus havia programado. Quando Jesus está entrando, ele é recebido por uma multidão de pessoas que com palmeiras na mão o recebe gritando: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito aquele que é o Rei de Israel. Eu não sei se você entende o que Satanás está tentando produzir na mente de Jesus, mas o que o Espírito nos mostra nesse texto é que ele queria produzir uma incongruência emocional em Jesus, uma dissonância cognitiva, um choque afetivo, uma distorção de realidade, uma falta de concentração. Tudo isso é produzido nesse efeito sanfona, que é produzido nas emoções, quando você sai de uma emoção muito negativa para uma super positiva. E Satanás estava gerenciando aquelas cenas, na tentativa de enganar Jesus Cristo, fazendo ele pensar que aquela era uma visita completamente diferente e dissoante de todas as outras a que ele havia feito. Na verdade, ele já tinha produzido em Caifás o desejo, e Caifás já tinha sentenciado naquela reunião que havia se estabelecido no Sinédrio, que Jesus ia ser trocado por Barrabás. E Jesus combate aquela estratégia do inimigo com uma poderosa arma espiritual. Que arma é essa, pastor Ari? Revelação. Ele percebe que aquela multidão que ovaciona ele: Hosanas, Hosanas, seja bem-vindo Israel, você é o rei da nossa nação. Ele percebe aquela multidão que recebe ele esfuziantemente, estava sendo usada como massa de manobra para o Satanás, para manipular as suas emoções e enganá-lo acerca das horas que viriam. Aquele mesmo povo que grita hosanas, algumas horas depois, são os mesmos que gritam: crucificam, crucificam, crucificam. E no lugar de ter os seus pensamentos turvos, ele vinha de um tempo de restauração, lembra? Do outro lado do Jordão, ele estava entre pessoas que ele amava, na casa de Lázaro, de Maria. Ele esteve diante daquele a quem ele amava e a quem ele ressuscitou, e ele tinha preservado a sua mente para que a sanidade emocional se estabelecesse, sobretudo diante daquelas ardilosas estratégias do inimigo, que estava alternando momentos ruins com momentos bons de forma abrupta, e ele vai reagir de uma forma sintomaticamente inspiradora. Como é que os reis eram recebidos na sua nação? Montados no melhor cavalo, no melhor alazão da cavalaria do exército da sua nação. E Jesus, quando recebe aquela ovação de hosanas, a Bíblia diz que ele satiriza a ação do inimigo. Jesus nunca foi satírico com ser humano nenhum, mas com Satanás ele foi. Ele satiriza montando em um jumentinho de primeira monta. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma cena que eu vi no começo da minha fé.
Eu estava num retiro espiritual na minha juventude, quando depois de uma plenária nós fomos a uma oficina e nós tínhamos a oportunidade de escolher qual personagem da Bíblia que nós queríamos ser. Alguém disse assim: eu queria ser José, tinha revelações poderosas. Alguém disse assim: eu quero ser Davi, foi o maior rei de Israel. Alguém disse assim: eu queria ser Maria, para gerar o Filho de Deus. Outro disse: eu quero ser João Batista, porque foi o anunciador da chegada de Jesus. E eu ainda meio novo convertido, quando a irmã olhou para mim, ele disse: e você, Ari, você quer ser o quê? Eu disse: eu queria ser o jumentinho. E ela me corrigiu dizendo: não é jumento, é jumenta. Aí eu falei: não, é jumento. Ela disse: não, é jumenta, não é a que profetizou para Balaão? Eu disse: não, é velha. Aí ela falou assim: velha? Sim, a jumenta. O jumento que eu queria ser era novinho, era um filhote de jumento, ele nunca tinha sido montado na vida, aquele que carregou Jesus no seu dorso, na última entrada de Jesus a Jerusalém. Irmãos, que honra que teve aquele jumento. Ele carregou aquele que ia dar a vida por nós, para servir de recado para Satanás. Você pensa que você manipula as minhas emoções, mas não manipula. O meu reinado não é daqui. Eu não vim para sentar no trono de Israel, eu vim para estabelecer a vitória do meu povo. Ao fazê-lo, irmãos, eu percebo que Satanás, quando quer impedir o plano de Deus de se cumprir, ele colabora para que o cumprimento das profecias aconteçam, e nisso nós percebemos, Deus sempre esteve no controle de tudo. 520 anos antes da chegada de Jesus em Jerusalém, no ventre de Maria, o profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, sendo usado por Deus, ele profetiza para a nação de Israel: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta, que nunca havia sido montado na sua vida. Eu gosto de pensar, irmãos, que quando Deus estabelece o seu reino, Ele anuncia aquilo que vai acontecer muitos anos antes, só para o conforto das nossas emoções, para que nós saibamos que Ele sempre esteve na gerência e no controle de tudo. Eu gosto de ver a disposição profética de Jesus, de no exercício da sua vida ministerial, ele conhecer tanto a palavra que cumpriu todas as promessas e profecias do seu Pai. Por isso a Bíblia diz: errais muito quando não conheceis as Escrituras nem o seu poder. A Bíblia diz, através de João, que nenhum dos seus discípulos entenderam o que ele estava fazendo quando montou naquele jumentinho, mas ele só estava cumprindo a profecia de Zacarias. Por fim, para encerrar, irmãos, eu quero dizer que tudo que o diabo estava planejando executar, com aquelas pressões alternadas de notícias muito ruins e de ameaças de morte, com um momento muito bom de recebimento na cidade de Jerusalém, com efusivos hosanas, era alucinações emocionais. Ele queria que Jesus turvasse a sua mente e que não tivesse consciência daquilo que ele estava para construir. Mas eu aprendo que Jesus se livrou de todas essas pressões produzidas por Satanás, e ele vai caminhar para a construção do sacrifício, da sua morte, construindo a sua vitória com a maior perda da sua existência. Porque perdendo no reino espiritual é que se vence. No reino de Deus, vencer não é dominar,
não é acumular, não é se exaltar, mas é permanecer fiel, é obedecer, é se derramar, é amar, é se entregar, é se vir, é perder a própria vida para vencer depois de 3 dias que havia perdido, dando ao adversário, o pior de todos eles, a morte, o fim do seu controle sobre a história da humanidade. Naquela 5ª e última visita, João descreve em uma velocidade alucinante tudo aquilo que estava acontecendo. Os gregos haviam vindo para a Páscoa e propuseram que Jesus fosse pregar na Grécia, e o convite dos gregos era literalmente auspicioso, porque eles estavam propondo remunerar Jesus para ir pregar lá em um congresso, ou quem sabe morar lá até, porque eles queriam transportar os milagres que estavam acontecendo em Israel para a Grécia. E diante daquele convite tentador que veio através de Filipe, um dos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, Jesus em João capítulo 12, 23, responde a Filipe, e manda Filipe, que era um interlocutor daquele convite, comunicar aos gregos: não há tempo para isso, chegou a minha hora, o Filho do Homem precisa ser glorificado. E eu lhe digo que se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só, mas sua morte, porém, produzirá muitos grãos, milhares de grãos, milhões de grãos, bilhões de grãos. O que Jesus estava dizendo, irmãos, era para um povo que vivia da agricultura, que ele seria um grão de trigo que ia ser literalmente enterrado em Jerusalém na sua morte, mas aquele grão germinaria, e pelo fruto daquela germinação, muitos seriam salvos. Jesus diz ainda para Filipe, quando manda esse recado para os gregos: a minha alma agora está angustiada, Filipe. Acaso devorar, Filipe? Pai, salva-me dessa hora. Mas se foi exatamente para isso que eu vim. Sabe o que eu tenho dito, Filipe, para o Pai? Pai, glorifica o teu nome na minha morte. Uma outra coisa que João descreve de forma muito apropriada é que Jesus, em uma cena romântica, uma das últimas que ele viveu com os seus discípulos, ele chama os apóstolos mais para perto de si e ele anuncia que Judas vai negar, dando uma oportunidade a Judas de se arrepender. Anuncia a Pedro que ele vai, anuncia a Judas que ele vai vendê-lo, aliás, e anuncia a Pedro que ele vai negar, dando uma oportunidade aos dois de se arrependerem dos pecados que iriam cometer. E ele vai se preparar, depois de predizer a queda de Judas e a queda de Pedro, para a consumação da grande promessa. E ele diz para os discípulos: agora, a partir desse momento, eu quero anunciar para vocês que eu vou voltar para o Pai, e eu sei que vocês ficarão tristes por um momento, mas na verdade é melhor que eu vá. João 16, 5 e 10, porque se eu não for, o encorajador não virá, e se eu for e o enviar a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E convencidos do pecado e arrependidos deles, vocês se alegrarão com a nova vida que terão em mim, porque eu vou literalmente morrer no lugar de todos os pecadores. E Jesus anuncia a primeira obra do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E também anuncia a segunda obra do Espírito Santo, quando ele diz em João 16, 20 e 24: e o mundo se alegrará quando o Espírito Santo houver visitado vocês. Vocês não ficarão mais tristes, porque o Espírito Santo transformará a tristeza de vocês em alegria. E ele faz uma analogia, uma comparação muito interessante. Ele diz assim: no parto, uma mulher sente dores, mas quando ela vê o bebê que nasceu do seu ventre, a sua angústia dá lugar a muita alegria, pois ela trouxe ao mundo uma nova criança. Da mesma forma acontecerá com vocês. Agora vocês estão tristes, mas voltarão a me ver,
e quando voltarem a me ver, se alegrarão, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, porque pedirão a partir de então em meu nome ao Pai, e eu estarei do seu lado, intercedendo por vocês, e todas as vezes que vocês pedirem algo no meu nome, o Pai lhes concederá. Peçam tudo o que precisarem em meu nome e receberão, e terão todos os dias uma alegria completa para desfrutar. Após esses anúncios, irmãos, Jesus foi traído, preso, julgado, condenado e morto em nosso lugar. Cumpre-se a profecia de Isaías, que diz que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que fica muda ante aos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, ninguém da sua geração se importou com ele, e assim na sua morte ele redimiu um povo, e por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos na sua morte ele foi enterrado, embora não tivesse cometido pecado ou violência ou engano algum na sua boca. Não estranhe e nem se escandalize com nada do que lhe aconteceu, pois foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência. Eis aqui a descendência de Jesus, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Ele verá a sua descendência, e depois do seu sofrimento, a sua alma, vendo a sua descendência, ficará muito satisfeita, pois pelo sacrifício que fez, ele justificará a muitos e lavará a todos das suas iniquidades. Na sua angústia, Jesus encontrou a sua paz. Na sua morte, ele encontrou a sua vitória. E o castigo que nos faz desfrutar dessa tão poderosa e profunda paz, diz Isaías, estava sobre ele. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Pisaduras. Eu quero terminar orando por quem já foi pisado nas suas emoções, espoliados nos seus sentimentos, ferido na sua confiança. Eu quero orar por pessoas que ingênuas dedicaram os melhores anos da sua vida a uma pessoa e de alguma forma já foi literalmente abusado, explorado, traído, abandonado, exposto a situações humilhantes. Você passou por todas as circunstâncias que o seu Salvador passou também, e ele passou para entender a sua dor. E é no nome de Jesus Cristo que eu quero liberar a sua mente das opressões do inimigo. Você veio aqui, a esse lugar, para essa hora, e para receber essa oração. Eu quero que você fique de pé, mas eu quero preparar a ambiência dessa oração. De pé, todos nós vamos com o Everton cantar essa canção, e antes da ceia, antes mesmo da ceia, quando eu voltar, eu quero orar. Eu quero orar quebrando cadeias espirituais que acorrentam mentes, que manipuladas por sofrimentos, acorrentadas por experiências negativas, Satanás intentava destruir o seu futuro, turvar as suas ideias, não preservar a sua lucidez e as melhores decisões que uma mente ungida e iluminada por Deus pode tomar na vida. Eu quero orar
quebrando essas cadeias, para que você saia daqui para viver o melhor do que Cristo produziu com a sua morte na cruz para você. Eu volto já. Vamos louvar e adorar o nosso Deus, mas faça isso com alegria e com muita força no seu coração. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir tua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar em teus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o teu gosto, embora eu sinta que era bonito, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gosto ao ver as gravuras, os quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblantes de dor. Eu creio num Cristo de gosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu gosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o teu rosto, verei a Jesus. Como Ele é.
queria orar por você, que durante tantos anos na vida, já sofreu tantas experiências de pressões emocionais, que tirou você muitas vezes do ambiente ideal para uma mente estar. Pressões com enfermidades que nos acompanham muitas vezes desde a infância, pressões com famílias disfuncionais, família que você não escolheu para nascer nela, mas nasceu, e essa família lhe criou sob circunstâncias muito adversas nas emoções. Eu quero orar por pessoas que casaram com toda a esperança de viverem os melhores anos da sua vida dentro do casamento, e de fato, no começo viveu, mas depois, daqui a pouco, o casamento desandou e os sofrimentos se tornaram de forma intensa, contínuos na sua vida. Eu quero orar por pessoas que já foram espoliadas nas suas esperanças, assaltadas na sua alegria. Se você tem identidade com isso, você já percebeu, por tudo aquilo que pregamos nessa noite, que Satanás usa esses momentos ruins, alternados com momentos extremamente bons, para turvar a nossa mente, para nos aniquilar, para poldar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito daquilo que Deus preparou para nós, do melhor de Deus para nós. E eu queria que uma unção de Jeremias viesse sobre a sua vida nessa noite, de controle e de ciência da sua mente. Você é o gerente das suas emoções. Eu quero orar por você, mas quero fazê-lo depois de oferecer uma oportunidade para aquele que veio aqui à igreja e depois de ter ouvido essa palavra, de alguma forma sente necessidade de entregar a sua vida aos controles e à direção de Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Deus, levante assim a sua mão. Eu vou pedir a sonoplastia para levantar um pouco a luz do templo, para que nós possamos ver se tem alguém com a mão levantada. Se tiver alguém nessa hora que quer entregar a sua vida a Jesus, tem uma pessoa do lado esquerdo aqui, vem cá, eu quero orar por você. Tem uma pessoa que levantou a mão aqui, vem cá, não quer vir? Vem cá, tá, beleza. Há mais alguém que quer levantar a sua mão entregando a sua vida a Deus? Alguém que já foi um dia servo do Senhor e por causa de pressões se distanciaram de Deus, e dessa forma hoje, nessa noite, está podendo realiançar a sua vida com Deus. Se há alguém aqui nessa noite, levante assim a sua mão. E não havendo mais nenhuma pessoa, eu quero orar por você, para que você descomprima todas as pressões emocionais que Satanás usa como ninguém, para tolher a lucidez das nossas decisões e das nossas emoções. Eu queria que numa fração de segundo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nós já dissemos isso, foi promessa de Jesus, tudo aquilo que nós pedimos em seu nome, o Pai realizará. Eu quero orar determinando o distensionamento de todas as emoções na sua vida, para que Deus possa fazer você ser pleno na sua existência espiritual, para que você possa viver o melhor de Deus na terra. Por isso, feche seus olhos e vamos conversar com Deus nessa hora. Paizinho querido, eu não preciso ficar fazendo pressões emocionais, eu não preciso ficar me lamentando dos infortúnios que a vida preparou para mim, eu não preciso ficar acorrentado pelas ingratidões, pelos abusos, traições, explorações, exposições, abandono que muitas pessoas, usadas pelo inimigo, muitas vezes propõem na nossa experiência de vida. Por isso, eu quero liberar inicialmente a minha própria mente, para viver debaixo da iluminação do seu Espírito Santo, sem guardar nada de negativo na minha vida. Que o meu coração seja livre para liberar perdão e para liberar toda distensão ou toda tensão, para que eu possa ser distensionado pela própria presença do Espírito Santo na minha vida. Mas eu também quero fazê-lo no nome de Jesus Cristo por todos os meus irmãos, os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que nos assistem na internet. Existem muitas vidas que estão vivendo disfuncionalmente por causa dessas pressões emocionais,
por causa dessa estratégia diabólica de pôr vivências sofridas nas nossas emoções, para que a gente de alguma forma inocule todo o poder que há na sua palavra e na operação do seu Espírito Santo. Mas nessa noite nós liberamos a nossa mente, Senhor, a minha mente, a mente do meu irmão, da minha irmã, para viver o melhor de Deus na terra. Tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sara os sofrimentos que foram produzidos por desencantos na vida, na mente de todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor, pelo poder que há no sacrifício que Jesus se estabeleceu na cruz do Calvário. Eu libero a vida de todos os que estão aqui, para viverem o melhor de Deus na sua vida. E nós, em nome de Jesus Cristo, nós cremos que você já o fez, e nós vamos demonstrar isso, aplaudindo a você, por tudo aquilo que você faz, para que nós tenhamos uma vida plena. Glória a Deus.